Dando continuidade às noções de políticas, nós vamos entrar com mais detalhes agora sobre o conceito, sobre a ideia de política monetária. Como nós falamos na aula anterior, a política monetária diz respeito à moeda nacional. São os procedimentos que o governo adota para regular a oferta, a quantidade da moeda em circulação na moeda nacional. Ora, nós temos uma quantidade de moeda circulando. Se houver muita moeda, muito dinheiro, as pessoas ficam mais animadas a consumir e a gastar. E se houver um consumo muito grande, há uma tendência de elevação dos preços. E a gente se defronta com uma situação que não é nada agradável. Chama-se inflação. Outro dia eu vi uma pesquisa na televisão perguntando aos jovens qual era o conceito, qual era a ideia de inflação. Um deles disse, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Eu vivi um período inflacionário em que nós tivemos, num determinado mês, na época do governo Sarney, uma inflação de 87% num único mês. Uma situação realmente lamentável. Muito bem, focando nos instrumentos de política monetária. São três, basicamente, os instrumentos utilizados pelo governo para controlar a quantidade de moeda, para controlar a liquidez da economia. A palavra liquidez, durante o nosso curso, você vai perceber que ela tem três significados. E o primeiro eu estou te passando agora. Liquidez quer dizer quantidade de dinheiro numa determinada economia. Quando tem muito dinheiro, então tem bastante liquidez na economia, as pessoas começam a gastar mais. E com isso, uma procura maior dos produtos, há uma tendência natural dos preços subirem. E aí o governo adota procedimentos que irão enxugar a liquidez. Enxugar a liquidez vai diminuir a liquidez. Menos dinheiro, as pessoas não têm dinheiro, estarão menos dispostas e terão menos condições de consumir. E se houver menos consumo, há uma tendência do preço cair. E o primeiro instrumento que a gente vai passar para você chama-se compra e venda de títulos públicos federais. Ora, são as operações que acontecem no chamado mercado aberto, open market. E ele funciona assim. Quando o governo lança títulos públicos, o que acontece? As pessoas ficam com o título público e entregam dinheiro ao governo. Com esse mecanismo, diminui a quantidade de moeda que tem naquela economia. Ou seja, é um instrumento que vai fazer com que a liquidez ela diminua. É um instrumento pelo qual o governo consegue enxugar a liquidez. Por outro lado, quando o governo quer incentivar o consumo, ele quer incentivar a economia, ele aumenta a liquidez. Aí o papel é inverso. Ele resgata os títulos que estão nas mãos das pessoas. As pessoas tinham títulos, entregam esses títulos ao governo e o governo, então, entrega dinheiro. Com isso, aumenta a liquidez da economia. Volta e meia aparecem questões de prova falando sobre esse mecanismo. Um outro mecanismo é o chamado depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? O que é compulsório? Quando eu ouço falar em alguma coisa para ser feita de forma compulsória, a gente faz de livre e espontânea vontade ou é uma coisa que tem que ser feita de forma obrigatória, compulsória? É de forma obrigatória, compulsória. E esse depósito compulsório, ele corresponde a um percentual das captações que os bancos são obrigados a recolher ao Banco Central. E aí eu quero dizer para você o seguinte, um banco não pode ter conta em outro banco. O Banco do Brasil não pode ter conta no Itaú, o Itaú não pode ter conta no Banco do Brasil e assim sucessivamente. Mas todos os bancos, obrigatoriamente, têm que ter conta no Banco Central, uma conta chamada reserva bancária. Quando o Banco Itaú tem que transferir um dinheiro para o Banco do Brasil, o Banco Itaú vai e deposita na conta de reserva bancária do Banco do Brasil lá no Banco Central. Então é assim que funciona. Qual é o efeito desse depósito compulsório? Esse depósito compulsório, ele tem reflexo num negócio chamado efeito multiplicador da moeda, ou então capacidade de alavancar moeda
escritural. Qual foi o conceito mais fácil? Capacidade de alavancar a moeda escritural ou efeito multiplicador da moeda? Se os dois foram complicados, então nós vamos fazer um exemplo aqui para ver se facilita, se clareia um pouquinho mais. Vamos supor que aqui o Procursus hoje, ele tenha criado um banco. O Banco Procursus, uma agência bancária aqui em Brasília, na Asa Sul, onde nós estamos. E hoje começou as atividades desse banco. Banco, gente, é instituição financeira que faz intermediação financeira. Banco, para emprestar dinheiro, ele capta dinheiro. Banco faz um encontro do deficitário com o superavitário. O superavitário vai até o banco e deposita um dinheiro. E o banco, então, pega esse dinheiro que foi depositado pelo superavitário e repassa para o deficitário. Banco, instituição financeira, trabalha com muito pouco recursos próprios nas suas operações. O grande volume de negócios é feito com o dinheiro dos outros, que ele capta e passa, ele empresta para outras pessoas. Ele faz operação passiva de um lado e operação ativa do outro lado. Muito bem, foi inaugurado o Banco Procursus e hoje é o primeiro dia de atividade dele. E ele conseguiu, então, captar um depósito de R$10.000 de um cliente superavitário. Abriu só uma conta e houve um depósito único de R$10.000. Amanhã, quando encerrou as atividades hoje, e amanhã, quando ele abrir as portas, se aparecer um cliente e apareceu um cliente deficitário querendo tomar dinheiro emprestado do banco, quanto é que esse Banco Procursus tem para emprestar para esse cliente no dia seguinte? Ora, se ele captou um depósito de 10 mil, ele só tem uma disponibilidade de R$10.000. Ora, esses 10 mil, eles serão creditados, se esse cliente tomar esse empréstimo, eles serão creditados na conta desse cliente do Banco Procursus. E aí, no final do segundo dia de atividade do Banco Procursus, se eu quiser levantar o total de depósitos lá nesse banco, olha só que situação eu tenho. Eu tenho o depósito que foi feito no dia anterior do cliente, que depositou R$10.000. E tem uma segunda conta que o cliente não depositou dinheiro algum, mas o banco creditou, lançou, fez um depósito, um lançamento na conta desse cliente de R$10.000. No final do segundo dia, eu tenho duas contas, cada uma com R$10.000. Valor total, R$20.000. Ou seja, houve ou não houve um efeito multiplicador da moeda? Entraram R$10.000 e multiplicou para 20. Multiplicou, então, por 2. Alavancou ou não alavancou moeda escritural? Alavancar moeda escritural, gente, é porque escreveu, escrituralmente, escriturou, escreveu, um saldo de R$10.000 na conta do correntista que era deficitário. Isso é alavancar moeda escritural. Esse efeito multiplicador da moeda, essa capacidade de alavancar a moeda escritural que os bancos têm, ela é infinita. E aí é o seguinte, quanto mais dinheiro o banco emprestar, mais dinheiro entra na economia e mais disposição com mais disposição as pessoas ficam de gastar, de consumir. Para dar uma travada, para que a economia não fique muito líquida por conta de empréstimos feitos pelos bancos, o que acontece? O Banco Central, ele define o depósito compulsório. Depósito compulsório é o seguinte, captou um dinheiro, não pode emprestar todo esse dinheiro que captou. Vamos supor que o depósito compulsório seja de 50%. O que vai acontecer? O Banco Procursus captou R$10.000 no primeiro dia e ele é obrigado a recolher 50% para o Banco Central na forma de depósito compulsório na conta de reserva bancária no Banco Central do Brasil. Consequentemente, no dia seguinte, o Banco Procursus ele não tem mais a disponibilidade de R$10.000 para emprestar. Só vai poder emprestar R$5.000. No final do segundo dia, se o Banco Procursus tiver emprestado R$5.000, nós teremos a primeira conta com 10 mil e uma segunda agora com 5 mil. 10 com 5, 15 mil. Ou seja, o depósito compulsório, ele travou, ele brecou essa capacidade de alavancar moeda escritural que os bancos têm? Com certeza. Sem depósito compulsório, o que aconteceu? A moeda tinha sido multiplicada por 2.
Com depósito compulsório de 50% no nosso exemplo, essa capacidade já foi brecada, já foi limitada, já foi diminuída. E aí eu quero que você perceba o seguinte: quanto maior o depósito compulsório, o que vai acontecer com o efeito multiplicador da moeda? Menor será. Quanto maior o compulsório, o que vai acontecer com a capacidade de alavancar a moeda escritural que os bancos têm? Vai diminuir. Por outro lado, quanto menor o compulsório, maior o efeito multiplicador da moeda, maior a capacidade de alavancar moeda escritural pelos bancos. Então, nós vimos o primeiro instrumento de política monetária, títulos públicos federais. O segundo, depósitos compulsórios. Vamos então ao terceiro instrumento, controle da taxa de juros. No Brasil, não há tabelamento de taxa de juros. A taxa de juros, o preço do dinheiro, que a taxa de juros ela reflete o preço do dinheiro, ele é definido livremente no mercado pelas forças das leis da oferta e da procura. Como qualquer outra mercadoria. Quando nós temos assim uma época de fruta que é época de safra, o que acontece com o preço dessa fruta? Cai. Aumentou muito a mercadoria, o preço cai. E dinheiro, gente, tem preço. Quanto maior o preço de mercadoria, você fica mais animado ou menos animado a comprar aquela mercadoria. Maior o preço, menos animado. Quanto menor o preço, mais animado em comprar aquela mercadoria. Ora, se aumenta a taxa de juros, você fica mais animado ou menos animado a tomar dinheiro emprestado? Menos animado. Se você tinha uma ideia de financiar um carro, de comprar um bem, fazer uma viagem financiada, subiu a taxa de juros, você não vai ficar mais animado em fazer essa compra. Vai esperar uma redução dessa taxa de juros do preço do dinheiro. Concorda comigo? Com certeza essa é a ideia. Então, voltando para esse instrumento de política monetária, controle da taxa de juros. O governo, ele não tabela a taxa de juros, mas ele acompanha o comportamento. E ele tem uma maneira pela qual ele faz com que a taxa de juros suba ou diminua. Existe no mercado uma taxa que é definida periodicamente, com um intervalo com cerca de 45 dias, chamada taxa Selic. É uma meta definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, periodicamente, e joga no mercado essa meta. Essa é considerada a taxa básica da economia. É a taxa de juros mais barata que a gente poderia encontrar no mercado, que na verdade eu e você, quando a gente vai tomar dinheiro emprestado, a gente não encontra. É uma taxa de juros que prevalece nas operações entre instituições financeiras, entre bancos. Quando um banco empresta para outro, ele usa essa taxa Selic, essa taxa meta definida pelo Copom. O governo não tabela a taxa de juros, mas volta e meia a gente ouve, subiu a taxa Selic. Se essa taxa de juros é a taxa base, o que acontece com todas as outras taxas quando a taxa Selic sobe? Todas as outras sobem também. Quando o governo ele quer diminuir a taxa de juros do mercado, ele não tabela, ele não define qual é a taxa de juros a ser utilizada no mercado. Mas quando ele baixa, quando ele diminui a taxa Selic, naturalmente as outras taxas, taxa de cheque especial, de cartão de crédito, de CDC, de qualquer outro financiamento que a gente fizer, elas também sofrerão uma redução. Então esse é o terceiro instrumento, controle da taxa de juros. O controle da taxa de juros, quero te lembrar então que quanto maior for a taxa de juros dos empréstimos, menos pessoas estarão dispostas a tomar dinheiro emprestado. Resultando que, se menos pessoas tomam dinheiro emprestado, menos moeda na economia, diminui a liquidez, menos pessoas dispostas a consumir, e aí é possível que o preço dos produtos, que a inflação diminua.